Fala pessoal, aqui é o professor Rafael falando e eu vim resolver com você mais uma questão da Escola de Especialistas para Aeronáutica do curso de formação de sargentos para o primeiro semestre de 2022. O enunciado é o seguinte: duas amostras A e B de água no estado líquido de massa M e mesmo calor específico C possuem temperaturas iniciais T1A e T1B, sendo T1A maior que T1B. A mistura obtida com as duas amostras após algum tempo atinge a temperatura final F. A quantidade de calor que a amostra A cedeu é igual a... Muito bem, gente, para resolvermos isso, eu vou primeiramente destacar com você que o nosso objetivo é calcular a quantidade de calor que a amostra A cede para a amostra B. A amostra A tem temperatura maior e a natureza nos indica que quando dois corpos, no caso aqui duas amostras que têm diferença de temperatura, uma cede calor para a outra. Então, nós vamos calcular a expressão da quantidade de calor que A cede para B, porque A tem a temperatura maior do que a de B. Eu vou colocar aqui uma espécie de escala para a gente entender uma coisa. Se nós colocarmos aqui a temperatura A nessa escalinha aqui, ela vai ficar na frente, ela pode ficar aqui, então temperatura inicial A. A temperatura inicial B ela é menor, então vou colocá-la aqui do lado esquerdo. Temperatura inicial B. Como essas duas amostras elas têm a mesma massa, as duas são água e têm o mesmo calor específico, nós podemos assumir, sem medo de errar, que essa temperatura F de equilíbrio que o enunciado nos fala é a média entre essas duas temperaturas, é o valor intermediário entre elas. Então, eu posso dizer que a temperatura final é igual à temperatura inicial B mais a temperatura inicial A. Isso dividido por 2. Então, está aqui a média. Com essa informação, eu vou poder calcular a quantidade de calor cedido pela amostra A. A expressão dessa quantidade de calor é aquela bem conhecida, massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. Nesse caso, a variação da temperatura vai ser a temperatura final, que é a nossa expressão aqui, que é essa média, temperatura inicial B mais temperatura inicial A, dividida por 2, menos a temperatura inicial. Como eu estou considerando a amostra A, eu vou dividir pela temperatura inicial de A, que vai ser essa expressão aqui. Repara que aqui eu tenho primeiramente uma fração com denominador 2 e aqui eu não tenho fração. Eu vou fazer uma fração aparecer. Eu vou colocar aqui o denominador 2, só que para eu compensar, porque esse denominador não existia, eu vou colocar um 2 aqui na frente. Então, agora eu já posso fazer aí a operação dessas duas frações. Então, vou colocar aqui massa vezes o calor específico. Aí eu vou ficar com uma fração de denominador 2, primeiro a temperatura inicial B, e aqui eu vou ficar com a temperatura inicial A diminuída por 2 vezes a própria temperatura inicial A. Isso vai dar menos 1 vezes a temperatura inicial A. Então, eu expresso desta forma. Com isso, eu já tenho a quantidade de calor cedido pela amostra A para a amostra B. Isso nos indica que a resposta correta a marcar é a letra B. Então, está aqui mais uma questão da Escola de Especialistas resolvida. Ficou com dúvida? Escreve para mim nos comentários. Assim que eu for notificado, eu venho para interagir com você. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe e se inscreve no nosso canal. Um abraço para você e bons estudos!